Quem de vocês já ouviram que jogar videogame é perda de tempo, que assistir animes é coisa de criança, ou ler mangás, quadrinhos, HQs é falta do que fazer mesmo? Ou pior ainda, se você faz todas essas coisas que eu falei pra vocês, você é considerado uma pessoa imatura que ainda não acordou pra vida. E sabe o que mais me irrita e possivelmente irrita você? É ver gente inteligente sendo diminuída por causa dos hobbies que ela escolheu, seja assistindo animes, vendo séries, filmes, HQs, lendo quadrinhos, mangás, gibis, jogando videogame, e também grande parte dos pais que acham que seus filhos estão perdendo tempo, entre aspas, né, que poderiam estar fazendo uma coisa real que traga benefícios visíveis. Mas se eu te disser que seus pais estão errados, que na verdade quando você tem esses tipos de hobbies, seja lendo mangás, assistindo animes, jogando jogos, você está desenvolvendo habilidades que a maioria dos adultos nem sonha em ter. E olha, esse vídeo não é um papo coach, não é nada parecido, é apenas ciência e a minha opinião pessoal sobre tudo isso. Então fica até o final do vídeo que você vai entender os aprendizados profundos que impactam desde a forma como você pensa, como nós pensamos, até lidamos com emoções, a criatividade e até no quesito dos relacionamentos quando você tem esse tipo de hobby. E também não posso deixar de citar aqui que esse tema de vídeo foi sugerido pelo inscrito Dimensão EB, que basicamente ele sugeriu esse tema de vídeo. Quais seriam os aprendizados, né, dos hobbies, sendo jogos, animes, filmes, para a vida da pessoa? E eu quero também deixar uma pergunta para vocês deixarem a resposta aqui nos comentários. Será mesmo que existe alguma correlação se você já assistiu animes, filmes, séries, leu gibis, mangás ou até jogos, ter algum impacto real na sua vida como um todo? E aliás, comente aqui abaixo que eu quero saber de você se você tem algum tipo de hobby que já marcou a sua vida ou ainda marca. E também se você já foi julgado por ter esses tipos de hobbies. E comente então a palavra "eu já fui". E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante aqui para o engajamento do vídeo. E também mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante. E lógico, não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever. E se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos que eu trago aqui sempre para vocês, se possível mesmo, deixa aqui um valeu demais para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um Apoia-se com um link que você pode acessar e contribuir mensalmente com qualquer valor, que vai me ajudar muito mesmo. Sendo assim, vocês vão me incentivar a manter mais constância aqui na publicação do vídeo. E se vocês não sabem, certos temas que eu abordo aqui, às vezes cai monetização, às vezes a monetização fica limitada. Então vocês contribuindo tanto no Apoia-se quanto no Valeu Demais, vocês vão me dar um gás a mais, né, para manter financeiramente e também melhorar a edição aqui dos vídeos, melhorar a constância. E assim a gente vai caminhar junto nessa trajetória, beleza? Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Bom, é meio engraçado pensar que muita gente ainda torce o nariz para quem gosta dessas coisas. E sabe o porquê? Porque muitas vezes vem de uma visão antiga. Lá atrás, videogame era visto só como um brinquedo, quadrinhos era como um passatempo infantil, e anime, né, como muitos dizem, né, o famoso desenho japonês, era muito distante da realidade que a gente vive hoje, né? Olha, só para você ter uma ideia. Uma pesquisa da Entertainment Software Association de 2023 mostrou que a idade média do gamer nos Estados Unidos é de 33 anos. Ou seja, na grande parte são adultos, trabalhadores, pais e mães de família jogando. E também, não sei se vocês sabem, né, que lá no Japão, ler mangás, né, não é só coisa de criança. É comum ver executivos no metrô de terno e gravata lendo mangá no celular ou na edição impressa. Eles, culturalmente, encaram isso como uma literatura, como certo aprendizado, e não como infantilidade, como na grande parte das vezes aqui no Ocidente vê isso. E, gente, desculpa pela voz aqui, essa semana eu tô meio gripado, então elevem um pouco a voz. Então já dá pra mim começar dizendo pra vocês que esse é um mito, né? A ideia de gostar de jogos, animes, mangás, não é sinal de imaturidade. A antiga geração, possivelmente dos seus pais, dos seus avós, dependendo da idade deles, é claro, né? Tem isso. Cresceu, né, numa época em que hobbies, né?
simplesmente não existiam ou às vezes eram super nichados. Cara, imagine só um pouco, né, seu avô, cresceu brincando na rua, seu pai cresceu, né, às vezes assistindo TV aberta, e você possivelmente cresceu numa era que tem acesso a tudo, né, narrativas complexas, vindos de outro lado do mundo, né, como os animes, os mangás, os manhwas, jogos, né, que simulam, né, histórias complexas, histórias da humanidade, filosofia, psicologia, às vezes física quântica, e ainda chamam isso de imaturidade. Uma bobagem, né, desperdiçando seu tempo. E eu não sei se vocês já jogaram, por exemplo, um jogo chamado Dark Souls. É um jogo dificílimo em questão. Eu joguei uma vez só, porque o PC aqui não tá aguentando um pouco a potência. Mas, cara, se você jogou pelo menos uma vez, ou até se você já viu gameplays, cara, você vai ver que é um jogo que desenvolve muita resistência à frustração, né? Porque, cara, só ter uma noção básica do jogo, você derrotar um boss, um simples boss, cara, você vai levar 2, 3 horas, dependendo da sua jogabilidade, é claro. Só que isso, se você levar mais a fundo, analisar com mais detalhamento, esse jogo meio que mostra, uma resistência a mais, né, na questão da frustração, que a maioria dos adultos não tem. Faz um teste, fala para seu pai, sua mãe, seus avós jogarem esse jogo, você vai ver que eles vão se estressar num nível tão extremo que capaz deles até quebrar o jogo. Só que muitas vezes os jogadores, né, criam essa resistência, cria essa casca de resistência, né. E também, né, quem acompanha One Piece, que é meu caso, você tem que ter uma dedicação e paciência, né, que muitas vezes lançam um capítulo a cada semana, ou às vezes fica semanas sem lançar, que nem eu posso dar um gancho também no mangá Berserk, que pra mim é o melhor mangá já escrito. Ultimamente tá meio paradão assim, mas, cara, se você ler o primeiro capítulo, cara, você vai se apaixonar. Cara, aconteceu comigo. Eu li os 2 primeiros capítulos, cara, e eu não parei mais, cara. E até hoje eu acompanho, e eu comecei na minha época do ensino médio, sabe. Praticamente li uns 7 capítulos, 7 a 10 capítulos por dia. E sempre queria mais, né, porque é uma história envolvente, que mostra várias camadas, que muitas vezes reflete até a nossa realidade, né, como certos animes, até mesmo no caso de Berserk, né. Eh, e isso, né, essa dedicação e paciência que muitas pessoas têm, muitas vezes é um contraste, né, em executivos de empresas que pagariam caro para ter, esse tipo de pessoa como seus funcionários, né. Dedicação, paciência, ter um compromisso com aquilo, né, porque se você é um fã de animes, mangás, você possivelmente, pelo menos tem mais de 10 anos acompanhando alguma história. Mas olha só, deixa eu também te contar uma coisa surpreendente. Tem gente de 40, 50 anos descobrindo agora o que a gente já sabe há muito tempo. Cara, se você dá uma pesquisada, tem vários executivos, por exemplo, da Microsoft, que jogam no horário de almoço. E N coisas que a cultura pop, a cultura geek, querendo ou não, influencia, né, na nossa sociedade, né? Aí eu te pergunto, cadê a imaturidade nisso? O problema, na minha opinião, é que existe um preconceito enorme e também uma resistência natural ao que é novo. Sabe aquela história, né, "Ah, do meu tempo era diferente, né, vocês são Nutella" e outras coisas? Pois é que no seu tempo também era diferente do tempo dos seus pais, consequentemente do tempo dos seus avós, dos seus bisavós. E adivinha? O mundo evolui, as formas de aprendizado também evoluem, e quem não acompanha fica para trás, principalmente essa nova geração. Então agora, nesse ponto, eu vou mostrar os dados científicos, que vai ser os argumentos para vocês, né, mostrarem para os seus pais, para as pessoas que questionam seus hobbies, né, que tem embasamento científico e não é apenas um desperdício de tempo que muitos acreditam. Ora, no quesito videogames, né, a ciência descobriu algo que possivelmente vai mudar a sua perspectiva sobre isso. A Universidade de São Paulo, junto com vários pesquisadores internacionais, publicaram um estudo na revista Science Reports, que é uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, mostrando que crianças que jogam videogames desenvolvem inteligência acima da média e não é apenas opinião, é um fato científico documentado. E tem mais, estudos neuropsicológicos mostram que jogadores de videogames apresentam melhorias significativas na atenção, memória operacional e funções executivas. As funções executivas, que eu falei para vocês, são habilidades, né, mentais que incluem controle inibitório, flexibilidade mental e memória de trabalho. E essas habilidades, se você levar no quesito mercado de trabalho, muitas vezes é o que separa, né, de um grande CEO de sucesso
de um funcionário mediano. E você quer ainda um exemplo prático? Pesquisadores descobriram que quem joga jogos de ação tem uma capacidade de processamento visual muito superior aos demais. Eles meio que conseguem, né, acompanhar mais objetos em movimento simultaneamente, ter reflexos mais rápidos e tomam decisões mais precisas sobre pressão. E isso, né, para muitas pessoas é algo só útil para os jogos, né, mas não é. Cara, isso é útil, por exemplo, se você dirige em trânsito caótico numa São Paulo da vida. Praticamente qualquer profissão que exija precisão e rapidez. E tem mais ainda, fica ainda no vídeo. Jogos de estratégia, né, e até jogos mobile, né, desenvolvem habilidades de planejamento a longo prazo, gestão de recursos, análises de risco e benefício. E cara, isso também são habilidades executivas de alto nível, habilidades administrativas, muitas vezes também estratégias empresarial disfarçada de apenas diversão para muitas pessoas, né. E o mais interessante é que esses benefícios não são só temporários. O cérebro de quem joga desenvolve conexões neurais mais eficientes das áreas responsáveis pela atenção e processamento de informações. Em outras palavras aqui, é meio que uma mudança estrutural permanente, né? Você literalmente fica mais inteligente, entende? E quando a gente entra no universo dos animes, mangás, a coisa ainda fica mais interessante. Cara, vários animes não só são apenas entretenimento, né? Mas sim uma lição de vida, né? Que nem, por exemplo, Naruto, que na minha opinião é um dos melhores animes mangás já feitos. Não é só sobre ninjas e etc. É muitas vezes um olhar sobre rejeição, sobre nunca desistir, sobre acreditar mesmo quando ninguém acredita em você, perseverança, o esforço vence o dom natural. O anime, por exemplo, Fullmetal Alchemist, que também é um dos meus preferidos, cara, discute sobre ciência, ética, filosofia, religião, consequência das nossas escolhas. E, cara, Fullmetal Alchemist, cara, se você parar para analisar todo o anime e mangá completo, cara, você vai sair de outra maneira a respeito, muitas vezes até da religião, a respeito até da divindade máxima, entende? O One Piece, por exemplo, fala de amizade, liberdade, luta contra injustiças, que até hoje, né, se vocês acompanham notícias, o One Piece faz literalmente parte da nossa história, da humanidade. Que vocês sabem muito bem, né, o que está acontecendo aí nos países, eu não vou falar aqui para não censurar, mas vocês sabem muito bem que a bandeira do One Piece, né, o reflexo do anime, do mangá One Piece, que se você já assistiu ou leu o mangá, sabe muito bem da história, retrata, né, lutas contra, a opressão, contra, os Teriobito, né, os dragões celestiais, né, que se você levar em consideração existe uma cultura, uma história da humanidade sobre tudo isso, e que literalmente os seus pais, os mais velhos, estão vendo a história ser escrita por inspiração muitas vezes de um anime. E mais ainda, a Associação Brasileira de Psicopedagogia publicou uma revisão científica, ó, veja bem, científica, mostrando como os animes e mangás auxiliam na aprendizagem de conceitos complexos. E professores de ciência estão usando animes para ensinar física, química, biologia, e funciona melhor que métodos tradicionais em muitos casos. Que nem nessa questão da biologia, tem um anime chamado Hatakaru Saibu, Células em Trabalho, traduzindo assim, que basicamente, né, ensina sobre o funcionamento do corpo humano de uma forma bem mais detalhada e precisa, que pode ser usado, né, em cursos, que também é uma linguagem mais acessível, né, mais fácil de compreensão do que se você ficar muitas vezes lendo um livro com descrição mais científica, mais acadêmica, né, sendo que o importante é você entender o conceito, sabe, você saber explicar para uma pessoa leiga o que o organismo faz, o funcionamento, isso, aquilo, sabendo explicar de uma forma simples. E no decorrer do tempo, lógico, você especificar, né, colocar mais detalhe. Mas, para começo, né, do aprendizado, você pode usar, né, animes como esse que eu falei para vocês, como forma de curso, né, de aprendizado.
Também tem outro anime que possivelmente vocês já assistiram, já ouviram falar, que é o Dr. Stone, que ele explica conceitos científicos, né, reais, de uma forma que desperta curiosidade científica genuína nos jovens, né? Que teve até episódios, né, que fez muito sucesso, que pessoas conseguiram replicar com exatidão aquela proposta, né, do anime, né? Por exemplo, como fazer Coca-Cola, refrigerante de cola, que deu certo, né, o experimento para as pessoas. Então, por aí você vê que não é um simples entretenimento, né, coisas de pessoas imaturas. E eu acho que até aqui você sabe muito bem que não é isso apenas, né. Pô, ainda até dá pra falar sobre, a psicologia criminal, né, que tem animes que exploram isso. Eu acho que um dos mais famosos, de referência, né, criminológicas é Death Note, que foi um dos primeiros animes que eu assisti. É um anime sem comentários. Olha, você vai ter questões éticas sobre justiça que são discutidas em cursos de filosofia e direito, complexidade dos personagens, a visão de estratégia, manipulação. Cara, tudo que você possa imaginar nesse quesito tem nesse anime, que eu também recomendo muito que vocês assistam se vocês não assistiram. E depois de tudo isso que eu falei pra vocês, sabe o que mais me impressiona? A capacidade de leitura e interpretação que essas mídias também desenvolvem. Que nem mangá ou coisas semelhantes, desenvolvem habilidades visuais únicas. Cara, o processamento de informações visual e textual é simultâneo. Também existe uma alta compreensão de linguagem corporal, expressões faciais, simbolismo visual, habilidades cognitivas, que a educação tradicional, né, a nossa educação, principalmente aqui brasileira, não ensina. E tem a questão cultural nisso tudo, né? Animes, mangás ou semelhantes expõem as pessoas a uma nova cultura completamente diferente, que dessa maneira desenvolve empatia cultural, amplia perspectivas diferentes da sua. Quantos de vocês aprenderam sobre mitologia, história, tradições japonesas ou coreanas, chinesas através dessas mídias? Eu posso falar por mim mesmo que eu aprendi muito a respeito disso, que eu também já fiz vários vídeos sobre até o Japão em si, né? A respeito das organizações CRI, né? Que você sabe muito bem do Japão, que eu já fiz um vídeo aqui, a respeito do que está acontecendo com os jovens japoneses, a respeito dos idosos japoneses. Tudo isso foi uma consequência direta da minha interação, da minha imersão nessa cultura, né, de animes, mangás, e a curiosidade que me despertou a respeito da tradição, né, japonesa, que foi genuína, sabe? Não foi nada imposta. Eu que tive a espontaneidade de querer saber mais, entende? Então vamos expandir ainda mais o nosso papo, né? Agora para filmes, séries e quadrinhos. Porque aqui a coisa fica mais interessante ainda. Pensa bem, quem assiste séries complexas como Breaking Bad, que pra mim é a melhor série já feita, Game of Thrones, que também pra mim tá no top 5, desenvolve capacidades analíticas incríveis. Consegue acompanhar múltiplas linhas de narrativas, entender simbolismo, captar subtextos, fazer conexões entre eventos separados por temporadas inteiras. E também uma análise muito crítica sobre isso tudo. Os quadrinhos, por exemplo. Cara, quadrinhos são uma mídia única que combina o texto, imagem, sequência temporal, simbolismo visual, tudo ao mesmo tempo. E se fosse só uma coisa de criança, né, não tinha até gente adulta comprando, lendo. E estudos mostram que quem lê HQs desenvolve uma forma de processamento de informações que é literalmente diferente. Meio que o cérebro aprende a processar múltiplos canais de informações simultâneas. Outros estudos mostram que crianças que leem quadrinhos têm vocabulário mais rico que os demais, têm a melhor compreensão de sequências temporais, habilidades narrativas mais desenvolvidas. E eu não estou falando só, né, do clássico Turma da Mônica, não. Eu estou falando de tipo Sandman, Watchmen, saga de obras que exploram temas adultos complexos, com muita profundidade literária real. A Marvel e a DC, né, são as mais conhecidas e não são só entretenimento, né? São universos narrativos que exploram questões morais, éticas, políticas, sociais. O X-Men é uma alegoria estampada sobre preconceito e direitos civis. O Batman, por exemplo, explora a psicologia criminal e questões sobre justiça, questão moral. E outros que, se eu falar aqui, o vídeo vai ficar 1 hora. Eu acho que já tá um pouquinho longo, mas fica até o final. E os filmes, então, nem preciso nem falar. Cara, cinema é arte. Quem cresce assistindo Nolan,
Tarkovsky, Kubrick, Martin Scorsese, Tim Burton, Quentin Tarantino, James Cameron e entre outros aqui, desenvolve muitas vezes a sensibilidade estética, a capacidade de interpretação simbólica, compreensão de linguagem cinematográfica e também fica mais inteligente. E são habilidades que enriquecem qualquer área da vida. Então, para fechar esse vídeo, se você chegou até aqui, da próxima vez que alguém vier dizer que seus hobbies são perda de tempo, apenas lembre, cara, não é sobre diversão, é sobre aprender, refletir, criar laços, exercitar a sua mente e até entender mais sobre si mesmo. Você não está apenas se divertindo, muitas vezes você está literalmente estudando no seu tempo integral. Literalmente, às vezes, estudando 24 horas por dia, só que de uma maneira mais prazerosa. E na minha opinião, eu acredito que imaturidade, não é quem gosta de games, HQs ou animes. Imaturo é quem não consegue ver a riqueza que existe neles. E agora eu quero ouvir de você. Qual foi a maior lição que você já aprendeu com um jogo, ou uma série, um anime, um mangá ou coisa similar? Escreva aqui nos comentários e também comente aqui o próximo tema de vídeo que queiram que eu dê minha opinião. E antes de sair do vídeo, não se esqueça do que? Sim, do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.